mensagens sem preparo e que não preparam ninguém para a verdadeira missão. Por cada pessoa que se diz adventista, seja ela pastor ou não, até quando a igreja estará lotada de pessoas desorientadas e desnorteadas? Mensagens que tiram o foco real do remanescente, despistando o povo enquanto Satanás coloca a mão na massa, gerando a tríplice união formada por protestantes, espíritas e católicos. Mas isso não está sendo feito pela maior parte dos adventistas, e muito menos pelos pastores. Nós não temos tempo para brincarmos de sermos adventistas. Púlpitos de tambores e etc. Seja bem-vindo ao canal Sétimo Selo. Que a nossa experiência espiritual esteja em harmonia com as bênçãos que nos foram outorgadas por aquele que reina em todo o universo. Bom, escrevendo sobre os enganos satânicos nos últimos dias, a serva do Senhor relatou o seguinte: estamos nos aproximando do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Esse pequeno texto do Espírito de Profecia nos traz duas grandes e importantes informações. A primeira é que estamos na iminência do fim da história humana aqui nesse planeta onde vivemos. Em outras palavras, esse mundo, da forma como nós o conhecemos, está prestes a ser destruído. A segunda informação é que nesse pequeno lapso que resta, Satanás está trabalhando a todo vapor. Trabalhando a todo vapor mesmo. Primeiro porque está escrito, acabamos de ler. E segundo porque nós estamos vendo. Estamos contemplando a olhos nus o resultado de seu trabalho. Contemplar o trabalho do nosso maior inimigo não é a minha preocupação. A minha preocupação é contemplarmos o resultado do seu trabalho assim, ó, de braços cruzados. Satanás está trabalhando como nunca antes. E nós, você e eu, o que estamos fazendo? O que nós estamos pregando? Que tipo de mensagem nós estamos ouvindo? Eu conheço dois tipos de mensagens. A mensagem que a maioria das pessoas gostam de ouvir e a mensagem que todos, sem exceção, precisam ouvir. Observem que esses são dois tipos bem distintos de mensagens. Uma é bem diferente da outra. Geralmente, a grande maioria das pessoas gostam de ouvir mensagens doces, que prometem coisas boas, que são divertidas, onde o pregador está ali no púlpito encarregado de promover a satisfação dos ouvintes. Muitas vezes valendo-se de piadas, historinhas e outras formas de entretenimento, como se estivesse em frente a uma plateia com seus espectadores. Mensagens dessa natureza, com essa índole, são mensagens inúteis. Mensagens sem preparo e que não preparam ninguém para a verdadeira missão. O resultado disso é uma igreja enfraquecida diante de um mundo que está morrendo. Um mundo que está morrendo e que necessita urgentemente conhecer a verdade presente para esse tempo do fim. Até quando a igreja estará lotada de pessoas desorientadas e desnorteadas? Eu sei perfeitamente que existem as exceções. Claro que existem, porém há uma necessidade de avaliarmos as mensagens. Mensagens que tiram o foco real do remanescente, despistando o povo enquanto Satanás coloca a mão na massa e trabalha como nunca, com todo o gás, repito, como acabamos de ler. As mensagens que nós adventistas precisamos ouvir e pregar são bem diferentes, meus irmãos. São caracterizadas por sua urgência. São mensagens urgentes e necessárias. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Meus irmãos adventistas, chegará o dia, e não estar longe, que precisaremos defender as verdades presentes para esse tempo no qual estamos vivendo. Mas como que a defenderemos se não a conhecermos? Na página 588 de O Grande Conflito está escrito que Satanás preparou duas grandes armadilhas para o povo. Essas armadilhas são formadas por dois grandes erros, conhecidos como a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Olha só a gravidade desse vinho babilônico. Com a imortalidade da alma, Satanás lançou o fundamento do espiritismo
E com a santidade do domingo ele cria um laço de simpatia com Roma, gerando a tríplice união formada por protestantes, espíritas e católicos. Tudo isso tem que ser desmascarado por cada pessoa que se diz adventista, seja ela pastor ou não. Diante de tamanha e urgente responsabilidade, não temos tempos para sermos laodiceanos. Temos que comprar colírio, temos que ungir nossos olhos para enxergar a nossa condição. Os dois anúncios, caiu, caiu a grande Babilônia e sai dela, povo meu, devem se unir à mensagem do terceiro anjo, proclamando a última advertência aos moradores da terra. Olha que raciocínio lógico. Muitos adventistas têm o hábito de dizer que a missão da igreja é pregar as 3 mensagens angélicas. Isso provavelmente você já ouviu. E é verdade. Mas aqui nós temos um grave problema. Dizer que a missão da igreja é pregar as 3 mensagens angélicas é uma coisa. Agora, pregar essas mensagens, aí já é outra coisa. Resumindo, a nossa missão não se restringe em apenas dizer que a missão da igreja é pregar as 3 mensagens para esse tempo do fim. A nossa responsabilidade, inquestionavelmente, é muito maior que isso. A nossa tarefa é dizer quais são as 3 mensagens, o que elas significam e etc. É assim que se revelam os pecados de Babilônia, mas isso não está sendo feito pela maior parte dos adventistas, e muito menos pelos pastores. Seja sincero e diga para você mesmo quais são as 3 mensagens para o tempo do fim. Leia os capítulos 14 e 18 do Apocalipse e você verá o que realmente devemos proclamar, anunciar, declarar a esse mundo que está morrendo, que está prestes a ser destruído. Aqui embaixo tem o link desse vídeo onde mostramos quais são as 3 mensagens para o tempo do fim. Em Apocalipse capítulo 14 encontramos as 3 mensagens angélicas: o juízo e o sábado, a queda e o vinho de Babilônia e, por último, a marca da besta e suas consequências. Interessante é que uma dessas mensagens é reproduzida em Apocalipse 18. Mas por que o anjo de Deus se interessou em ecoar a queda de Babilônia no capítulo 18 do Apocalipse? Pergunte ao seu pastor por que esse assunto não é priorizado. Exija dele uma resposta. Nós não temos tempo para brincarmos de sermos adventistas. Nós não temos esse tempo. Você já imaginou se a disposição que muitos adventistas têm para conversar na hora do culto, levantar-se e passear nos corredores dentro e fora do templo, chegar atrasado para o louvor em pleno dia de sábado, tomar a água na hora do estudo, ir ao banheiro durante a pregação da palavra, promover eventos social, junta panela, retiro de carnaval, reunião de comissão, grupos de WhatsApp, púlpitos de tambores e etc. Irmãos, convenhamos, se toda essa energia também fosse empregada para orientar o vizinho sobre o juízo e o sábado, se toda essa energia fosse empregada também para abrir os olhos do patrão com relação à queda e o vinho de Babilônia, se toda essa energia também fosse empregada para alertar um amigo sobre a marca da besta e suas consequências, como que ficaria a cara de Satanás? É isso mesmo. Como ficaria o rosto de Satanás se cada adventista se colocasse no posto de João Batista? Se cada adventista se colocasse na função do profeta Elias? Porque o texto que acabamos de ler diz que nós estamos nos aproximando do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Para quem não sabe ainda, a igreja adventista será pesada em balança celestial. Você ouviu? Você ouviu bem o que eu disse? A igreja adventista, ela será pesada em balança celestial. A igreja adventista do 7º dia será pesada pelas balanças do santuário. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado. Se sua experiência espiritual não corresponder às vantagens que a preço infinito Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, ela será julgada. Vamos fazer uso da luz que recebemos, vamos levantar a bandeira do terceiro anjo e fazer a parte que nos foi confiada por aquele que era, que é e que há de vir. Que Deus nos abençoe.